em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa semana, né, irmãos, é a semana que o pessoal, eles comemoram a Semana Santa, né? O pessoal suspende as carnes, né? A carne é alimento, né, irmãos? Porque a carnalidade, essa continua, né? A todo vapor. Então as pessoas, elas suspendem carne de boi e tal, essas coisas, mas isso não muda nada a alma das pessoas, né, irmãos? E hoje, eu tinha até me esquecido. Aí, eu me lembrei que hoje é o dia que o pessoal comemora Domingo de Ramos, né? Domingo de Ramos. Vocês já carregaram o ramo já, irmão? Alguma vez na vida? Já? Domingo de Ramos. Eu lembro quando eu era pequeno lá em Barbacena, irmão, eu carregava. Eu carregava essa... É palmeira, não é? Um galinho, né? Um galinho nada, irmão. Um galinho onde é o galinho? Um negócio daquele tamanho, né? Não é, irmãos? Eu estava lembrando, eu estava pensando nessa passagem, né, irmãos? Lá em Mateus 26 ou 27, peraí. Vai 20, não, acho que é Mateus 21, irmãos. Deixa eu ver, peraí. Isso, Mateus 21. Olha que interessante, irmãos. Irmão, a gente não pode ser enganado, irmãos. Jesus falou assim: sede prudente como a serpente, mas simples como uma pomba, né? Então são duas qualidades que Jesus está dizendo. Eu não posso apenas ser prudente e não ser simples. Eu também tenho que ser simples. Mas eu também não posso apenas ser simples. Eu também tenho que ser prudente. E aqui nós vamos ver nessa passagem, irmãos, que a multidão, ela tem uma forma de ser, ela tem uma forma de agir. Então nós vamos entender aqui uma situação bem interessante aqui, irmãos. Aqui em Mateus 21, olha o versículo 6 assim, irmãos. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a um jumento e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Versículo 9, irmãos, todos juntos, como é que diz? E as multidões clamavam dizendo: Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, não é? Então eles começaram a cantar o quê, irmãos? Hosana. As irmãs estão fracas dessa vez, né? Os irmãos estão ganhando. Hosana. 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 Pronto. Começaram a cantar isso aí, irmão. Vocês gostam desse louvor? Porque as irmãs humilham os irmãos na hora que estão cantando, né? É tão alto, né, irmãos? Mas eles começaram a falar isso, a cantar isso. Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Esse dia que aconteceu isso, irmãos, foi num domingo realmente. E Jesus, ele foi crucificado na sexta-feira. Realmente isso aconteceu. Numa sexta-feira Jesus foi crucificado. Na quinta-feira ele foi preso, julgado, sentenciado, condenado. E na sexta-feira, irmão, foi crucificado. Essa multidão que estava ali gritando, essa multidão que estava ali aplaudindo, essa multidão que estava manifestando, né, alegria, estava manifestando suas emoções, essa mesma multidão gritou outra coisa poucos dias depois. E isso mostra, irmãos, como o ser humano é. O ser humano é exatamente assim. Ele é volúvel. Uma hora ele vai para um lado e outra hora ele vai para o outro. Por isso que Jesus fala, irmãos, que nós devemos alicerçar a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha. A rocha, que é a palavra, que é o Evangelho do Novo Testamento, é o que vai assegurar as nossas vidas. Porque, irmãos, o que é que vai nos sustentar até o fim, irmãos? É uma fé bem sólida. A fé que temos em Jesus
é que vai realmente nos ajudar até o fim, irmãos. Então a nossa fé, irmãos, é algo que ela precisa ser alimentada, fortificada, fortalecida, a nossa fé. A nossa fé precisa ser fortalecida. Jesus foi aquele que, aliás, Jesus, quando trazia algumas pregações, os discípulos diziam o quê? Senhor, acrescenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Quer dizer que a fé ela pode ser aumentada. A fé ela pode crescer. E nós, irmãos, como discípulos de Cristo, nós temos que buscar que a nossa fé venha crescer. Porque é a fé, irmãos, que vai nos ajudar até o fim. Por quê? Porque a fé é um meio em que nós vamos chegar até Deus. É através da fé. Lembra do texto que diz lá em Hebreus, capítulo 6, que aquele que se aproxima de Deus é necessário que tenha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. E que Ele é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Então, a fé, irmão, é que nos ajuda a se aproximar de Deus. A fé é o que nos ajuda a permanecer em Deus. É a fé. É a fé, irmãos. Então, essas pessoas, elas até parecem ter fé. Elas demonstram ter fé. Mas é como Jesus mesmo disse aqui em Mateus. Esse povo me honra com os lábios. Mas o coração está onde? Está longe. Está longe. Então, esse fato aqui que nós acabamos de ler, aconteceu num domingo. O pessoal estava lá cantando, Hosana, Hosana, bendito que veio em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Mas veja, passou o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Vamos para o capítulo 27. Deixa eu ver se é 27 mesmo. Isso mesmo. Versículo 11 diz assim: E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes, os sacerdotes, pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito... Então, o que estava acontecendo? Jesus estava sendo acusado, estava sendo sentenciado, estava sendo morto, ia ser morto. Estavam acabando ali com tudo referente a Jesus. E Jesus ficou de boca calada. Para cumprir a profecia, como ovelha muda foi levado ao matador. Você quer ser ovelha de Jesus, irmão? Murcha, hein? Quer ser ovelha de Jesus, irmãos? E se acontecer isso com a nossa vida? Se você for acusado, condenado, injustiçado, sofreu dano, tudo injustamente. A palavra diz que ele entregou àquele que julga justamente. Jesus não procurou vingança. Jesus entregou ao Pai todas as coisas. Mas não é fácil você ser acusado, ser julgado, falso testemunho contra a sua vida. Mas Jesus, ele ficou calado. Ele ficou quieto. Ele perdoou, ele amou, ele abençoou os seus opressores, seus inimigos, os que o perseguiam. E essa é a diferença, irmãos, dos que servem a Jesus e dos que não servem a Jesus. Servir a Jesus, irmãos, é pisar nas suas pisaduras. E a palavra vai nos ensinar, irmãos, lá em 1 Pedro 1,22, se eu não me engano, que andar nas pisadas de Jesus é continuar fazendo o bem, mesmo quando as coisas são contrárias a você. Mesmo quando há lutas, tribulações, tentações, angústias, desertos, aflições, acusações, tribulações, ventos, tempestades, chuvas, eu preciso andar nos passos de Jesus. Seguir as suas pisaduras
o texto vai dizer lá que é andar fazendo o bem. Por isso que em Gálatas Jesus fala, o apóstolo Paulo fala através do Espírito Santo, e não nos cansemos de fazer o bem, para que a seu tempo possamos ceifar, possamos receber, se não houvermos desfalecido. Então quer dizer que nós podemos desfalecer no meio da caminhada. Mas quando eu procuro praticar o bem, continuar fazendo o bem, significa que eu estou seguindo os passos de Jesus. A multidão não faz isso. A multidão, no primeiro sinal de alerta, no primeiro sinal de tribulação, eles recuam. Queremos fazer parte da multidão ou dos discípulos de Jesus, irmãos? Se queremos fazer parte de Jesus, é uma decisão diária, irmão. Uma decisão a cada dia. Porque o Jesus disse mesmo que devemos tomar a nossa cruz a cada dia. Cada dia é uma decisão que temos que tomar. Você vai dormir hoje e falar, hoje o dia foi muita tribulação. Quanta tribulação veio na minha vida. Quanta aflição veio na minha vida. Meu Deus, será que amanhã vai ter menos ou vai ter mais? Pode ser que amanhã tenha mais. E pode ser que depois de amanhã tenha mais ainda. E pode ser que 1 mês de tribulação, 2 meses de tribulação, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas uma coisa é certa, eu tenho que andar nas pisadas de Jesus. E continuar fazendo o bem. Ou seja, eu preciso aprender a me negar em favor do outro. E me negar em favor do meu irmão, em favor daquele necessitado. Vamos andar nas pisadas de Jesus, irmãos? Aí, continuando o texto, diz assim, ele ficou maravilhado, versículo 15. E por ocasião da festa, costumava o governador, Pilatos, soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado o quê? Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entre em questão desse justo, porque num sonho sofri muito por causa dele. Mas os príncipes, os sacerdotes e os anciãos, olha só, irmãos, presta atenção. Mas os príncipes, os sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse. Os líderes judaicos fizeram o que com a multidão? Persuadiu. O que é persuadir? Convencer, o que mais? Como? Manipular, enganar, atrair. Os príncipes, os líderes, ou seja, aqueles que tinham mais entendimento, que tinham mais religiosidade, eles conseguiam convencer a multidão. Por que eles conseguiam convencer a multidão? Porque a multidão não tinha raiz no evangelho. A multidão é levada por quê? Por emoções. Não é assim o ser humano? Efeito manada. Se todo mundo... Não é assim, irmão? Você vê, às vezes briga no meio da rua, uma multidão de gente brigando. Você vê uma pessoa no estádio de futebol. Você vê, às vezes a pessoa está lá no estádio de futebol, é uma pessoa calma, serena, tranquila. Às vezes só o fato daquela pessoa estar lá no meio, um começa a xingar o juiz, o outro começa a xingar não sei o que lá, aquele cara começa a fazer o quê também? A xingar. Por quê? Porque ele é levado pela multidão. A multidão começa a seguir um ao outro. Porque não tem fé, não tem raiz, não tem Cristo para segurar, não tem o Espírito Santo para poder ajudar ele. Não, então ele vai segundo a multidão. Então a multidão ela é facilmente o quê, irmãos? Manipulada. A multidão ela é manipulada. A multidão ela não tem firmeza, ela não tem raiz do evangelho, não tem profundidade em Cristo, não tem. Então, irmão, essas pessoas viram Jesus, ouviram Jesus falar, viram milagres de Jesus, viram muita coisa, mas não tinham o quê? Profundidade.
não tinha profundidade, não tinha fé alicerçada em Cristo, não tinha sua casa edificada sobre a rocha. Então, eu preciso ouvir e praticar. Porque o que é ser firme na rocha? Jesus falou que vai comparar uma pessoa edificada na rocha, é aquela que ouve e pratica. Ouvir e praticar é fundamental para a nossa fé estar realmente alicerçada. Para a nossa fé não ser uma fé fraca ou não ter nenhum tipo de fé. Então hoje, irmãos, as pessoas, às vezes num culto, elas podem colocar um som de fundo, sabe, coloca aquelas luzes meio esquisitas na igreja, sabe, tudo um ambiente, né, para mexer com a emoção das pessoas. Então as pessoas, elas são movidas nas suas emoções e não no seu entendimento. Elas se aprofundam nas emoções e não no entendimento. E o entendimento é que segura o cristão. É o entendimento que alicerça o cristão realmente na rocha. E não as emoções. As emoções, elas vêm e vão constantemente. Você já acordou de manhã do nada assim e falou: meu Deus, eu estou hoje murcho, triste, sem vontade de cantar uma linda canção? Você já acordou assim já? Do nada. Você dormiu bem. Você jantou antes de dormir. Comeu bem. E aí no outro dia você acorda lá, triste. Fala: meu Deus, por que eu estou triste? Por causa das emoções. Eu não posso firmar a minha vida em emoções, porque a emoção vai e a emoção vem. Mas quem tem fé, a fé é adquirida no entendimento. É a certeza que você tem, é o entendimento, isso não pode mudar. Mas a multidão, como diz o texto aqui, irmãos, versículo, onde eu parei mesmo? 20. Mas os príncipes, os sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão. Que multidão? A multidão que gritava: Hosana, Hosana. Bendito que vem em nome do Senhor. É a mesma multidão, porque Jesus estava entrando lá no capítulo 21, 20 que nós lemos. Jesus estava entrando em Jerusalém. Aquela multidão estava gritando: Hosana, Hosana. Mas olha o que acontece aqui, irmãos. Vamos ler todos juntos. Versículo 20. Como é que diz, irmãos? 1, 2, 3. Persuadiram a multidão e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos. O que eles disseram, irmãos? Seja o quê? Crucificado. Continuando, irmãos. E o governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: o que eles clamavam, irmãos? Seja crucificado. O governador, porém, disse: que mal fez ele? Mas eles clamavam, dizendo: seja crucificado. Ou seja, eles começaram a gritar. Começaram a gritar, começaram a esbravejar. Não era mais Hosana, Hosana, bendito que veio o nome do Senhor. Por quê? Porque é a multidão. A multidão são um tipo de pessoas que não têm compromisso com Deus. Eu não estou falando de fraqueza. Fraqueza nós temos, lutas temos, dificuldade nós temos. Nós temos. Às vezes as pessoas, elas têm muitas lutas, muitas dificuldades, muitas tribulações na vida delas, muitas vezes. Mas a gente não pode fazer parte da multidão. Um discípulo, ele pode ter muitas fraquezas, irmãos. Momentos difíceis da vida. Vontade de desistir. Mas é uma vontade, ele não vai cumprir aquele desejo. Ele não vai cumprir aquela vontade. Jesus está operando, está agindo dentro da vida da pessoa. Mesmo com lutas e tribulações. Você quer ver outro exemplo aqui em João, capítulo 6? Abra aí rapidamente, irmão. João, capítulo 6. Então veja, irmãos. As pessoas, elas muitas vezes, ao encontrar Jesus, elas gritam, clamam, louvam. Mas no meio do caminho, irmãos, às vezes as pessoas, elas param. Por quê? Quanto mais a gente vai chegando perto da cruz, mais a gente vai sendo revelado diante da palavra. Porque a nossa vida, irmão, é caminho da cruz. Ser crucificado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E vai chegar momentos na nossa vida, irmãos, que a cruz vai estar lá. E eu vou estar olhando para ela e eu tenho que pensar: eu preciso ir até lá. Eu vou ter que aprender a ir até lá. E no meio do caminho, irmão, vai ter tribulações, luta para você não chegar até lá.
Aqui em João capítulo 6, versículo... Olha que interessante, irmão. Versículo 60 e... Não, vou começar aqui no 26. 22, diz assim, ó. E no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. E vendo a multidão que Jesus não estava, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Será que foram em busca de Jesus, irmãos? Versículo 25, irmãos, todos juntos, como é que está escrito aí? Parecia que eles queriam quem, irmãos? Jesus. Não, olha, o povo quer Jesus, eles querem Jesus. Mas olha a continuação do texto, irmãos, todos juntos. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, mas porque comestes o pão e vos... Então, essas pessoas estavam buscando Jesus por causa da salvação? Estavam para que a vida delas fossem transformadas? Não, estavam ali para ser abençoadas, materialmente falando. Jesus não negou a benção dele, multiplicou o pão para eles. Mas não é isso que Jesus queria fazer, apenas. Jesus queria salvar aquelas almas. Mas a multidão, que não é discípulo, vão atrás de Jesus apenas para quê? Para receber coisas materiais. Se você colocar uma faixa aí na frente da igreja, irmãos, campanha fulano de tal, você que é pobre, venha ser rico. Você que é empregado, venha ser patrão. Você que tem um carro do ano, venha ter... Você que tem um carro velho, venha ter um carro do ano. Carro antigo, né? Velho não. Carro antigo, venha... Né? Você que anda a pé, vem aqui. Campanha, pronto. Irmãos, aqueles que estão interessados nesse tipo de pregação, obviamente que vão vir. Mas o discípulo ele não busca essas coisas. Porque a palavra vai dizer, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo com muita clareza os versículos anteriores que ele diz isso em Mateus 6. Não vai faltar comida, não vai faltar alimento, não vai faltar veste, não vai faltar casa. Ele disse, ele declarou, eu creio em Jesus, você crê, irmão? Irmão, para a gente viver nessa vida, irmão, basta o quê? Um teto, o que se vestir, o que comer. Não basta ou não basta? Não basta nada, né, irmão? A gente busca muita coisa, irmão. Ou não busca? Busca, né, irmão? A gente acaba buscando. Mas Jesus, ele está dizendo só, o que vocês precisam para viver, eu garanto que vai ter. Vocês buscam o meu reino e vai ter. Então nós temos que ter cuidado para quê? Para não se embaraçar com os negócios dessa vida. Porque se eu busco o reino de Deus, irmãos, eu posso andar despreocupado, que Deus vai me sustentar. Porque eu estou buscando o reino dele. E Jesus não é mentiroso, é verdadeiro. Então ele vai sustentar, ele vai nos ajudar. E a multidão não, mas a multidão queria o quê? Apenas essas coisas. Jesus já discerniu, falou, vocês vieram aqui não foi para me buscar. Vocês estão querendo o quê? É minha bênção, né? Vocês estão querendo alguma coisa material. E o ser humano é desse jeito, irmãos. Só que nós somos chamados para ser o quê? Filhos de Deus. Outra categoria de pessoas, olha, capítulo 6, aí mesmo, versículo 63. 63, diz assim, ó. O Espírito é o quê? Vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são o quê, irmãos? 64, todos juntos, irmãos. Mas... Olha que coisa, irmão. Jesus sabia desde o princípio quem ia permanecer, quem ia entregar. Ia entregar. Então, irmão, Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe. Versículo 65, irmão, e 66, tudo junto. 1, 2, 3. Ele dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, não for concedido. 66. Desde então... Pronto. Então muitos discípulos já não andavam com Jesus, voltaram para trás. Por quê? Por causa da luta, da tribulação. Então, irmão, nós temos que entender uma coisa, irmão. Satanás, o anjo caído, o nosso inimigo, o acusador,
Ele está nesse mundo. E a palavra vai dizer em Apocalipse 12 que ele desceu até nós, desceu nessa terra, e ele tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Então, o Satanás ele vai fazer o quê? Ele vai lutar contra a nossa vida. Para quê, irmão? Para combater. Você se tornou discípulo. Você confessou Jesus como o Senhor, o Salvador, como aquele que vai salvar você, aquele que vai dirigir sua vida. Você acreditou realmente na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento, você declarou diante de muitas testemunhas: eu quero ser discípulo de Jesus. Agora, o diabo ele não quer perder a nossa vida. Você acha que ele quer perder? Ele não quer. Então, ele vai lutar e vai batalhar para quê? Para que nós possamos voltar para ele. Nós temos que entender isso, irmão. Nós temos que entender que enquanto estamos nesse mundo, nós estamos numa batalha espiritual. E nós já temos que ter discernimento e entendimento, irmão. Quem é, como diz em Apocalipse 12, versículo 7, quem é o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Eles são principados, são potestades, são os ossos espirituais da maldade. É o príncipe das trevas desse século. É o Deus desse século, como disse o apóstolo Paulo. Esses seres, irmãos, eles não dormem, eles não cansam. A mente deles é 24 horas pensando em maldade, malignidade, com a finalidade de querer nos derrubar, de querer nos tirar da presença do Senhor Jesus. Porque se ele já não está mais lá, você acha que ele quer que nós cheguemos até lá? Ele não quer que chegamos até lá. Ele não quer. Ele perdeu e ele quer que nós venhamos também perder. O diabo ele luta contra as nossas vidas. O diabo não luta contra Deus. O diabo não é nada diante de Deus, absolutamente nada. Às vezes eu lembro uma vez do irmão que ele mandou uma mensagem para mim. Ô irmão, que mensagem bonita, vamos colocar no... Faz tempo, tá, irmãos? Vamos colocar na igreja lá. Aí a mensagem que o irmão mandou era o diabo de um lado e Jesus do outro, os dois com... Como é que chama? Braço de ferro. Eu falei, mas rapaz, tu acha que Jesus está disputando com o diabo? Jesus já venceu o diabo. A palavra diz, irmãos, que o verbo se fez carne. E a palavra vai dizer, através do apóstolo Paulo, que o fato de Jesus ter se feito carne foi um momento de fraqueza. O texto vai dizer lá em Coríntios que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E a loucura de Deus é mais sábia do que qualquer outra coisa. Quer dizer, o fato de Jesus ter vindo a esse mundo, se tornado um homem menor do que os anjos, mesmo assim, nesse estado, ele foi mais forte do que tudo. E venceu tudo. Mesmo Jesus se fazendo carne, irmão, olhava para ele, era desprezado, era como homem, era qualquer outra pessoa. Porque a aparência dele era qualquer outro homem. Mas dentro dele tinha quem? O Pai. O Espírito ajudava ele em todas as coisas, o fortalecia, ele buscava o Pai. Jesus não vivia, irmão, de qualquer forma. Ele não vivia sem orar, sem buscar, sem estar buscando constantemente ao Pai. Não, ele fazia isso. Por quê? Ele sabia que dependia do Pai. Então Jesus, quando esteve nesse mundo, quando estava em um corpo humano, a palavra vai dizer que ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, quanto Deus ali na parte mais frágil, mais fraca que ele viveu, que ele pôde estar, quando estava em carne, ele venceu todos os principados e potestades. Todos os anjos caídos foram vencidos por ele. Ele venceu todo o pecado, toda a tentação. Ele, estando em fraqueza, pôde vencer tudo. Ele venceu, irmão. Então, irmãos, Jesus, irmãos, que é o Deus verdadeiro e a vida eterna, é Ele que está dentro de nós e que pode nos ajudar, irmão, em todas as coisas. Né? Vamos ler aqui o texto novamente? Versículo... Que versículo? 66, né? Desde então, muitos de seus discípulos se tornaram para trás e já não andavam mais com Ele. Então, irmãos, nós devemos buscar a Deus. Porque as lutas vão vir, as tribulações vão vir, mas nós temos que perseverar em buscar a Deus. Se buscarmos a Deus, irmão, Deus vai sustentar a nossa vida. Se nós desistirmos, irmãos, nós vamos nos tornar fracos. E quando nos tornamos fracos, irmãos, nós nos tornamos alvos do diabo. Com mais facilidade. Você pode ver, irmão, que quanto menos buscamos a Deus, mais fraco vamos ficando. E mais acesso o diabo vai ter na nossa vida.
Quando você está buscando a Deus, você está firme no Senhor Jesus, buscando o Espírito Santo, você vê que você consegue vencer as tentações. As tentações, elas vêm, ela bate na porta, mas você consegue resisti-los. Resistir às tentações, dizer não para ele. Não para o diabo, não para a tentação, porque você está se revestindo de Cristo. Se revestindo do poder de Deus. Então, irmãos, essas pessoas, elas se escandalizaram e já não andavam com Jesus. Eles deixaram de andar com Jesus. Mas olha na continuação do texto. 67. Então disse Jesus aos 12, quereis vós retirar-vos? Veja, irmãos, Jesus, ele confiava plenamente no Pai. Jesus, ele não estava apegado aos seus apóstolos. Ou seja, Jesus, ele amava tanto, porque amor, irmãos, amor é a porta está aberta. Por exemplo, ninguém pode ficar aqui dentro obrigado. Ninguém pode ficar aqui com medo. Se eu sair daqui, eu vou sair debaixo de maldição, eu vou sair... Não, esquece, aí não existe. O amor, irmãos, amor é a porta aberta. A pessoa, ela pode ficar se ela quiser. Só se quiser. A pessoa que ama de verdade, irmão, ela tem que deixar sempre aberto as portas. Para que não haja o que é opressão, mas que seja algo verdadeiro. Voluntário. Porque você imagina a pessoa, não, você vai ficar aqui porque se você não ficar aqui, e aí começa um monte de coisa para que a pessoa fique constrangida ou a pessoa fica com medo, não. A pessoa, ela só pode estar em um lugar ou servir a Deus em um lugar porque ela quer realmente, ela deseja isso daí. Aí as coisas vão fluir. O Espírito Santo vai agir na vida da pessoa. Então, essa liberdade é o que Jesus está querendo dizer aqui. Aí no versículo 68, respondeu, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Nós. Tu tens as palavras de vida? Vamos ler de novo, irmãos, bem forte? 1, 2, 3, como é que diz aí? Respondeu-lhe, Senhor, para quem iremos? Nós. Então pronto, mano, ele tem entendimento. Olha, o Senhor tem palavra de vida eterna. Ele não disse, para onde iremos nós? Ele disse, para quem iremos nós? É outra coisa. Para quem? Então, Pedro entendeu o seguinte, eu não vou para os anjos, eu não vou para Abraão, Isaac, Jacó, não. Para quem? Eu entendi que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu posso olhar para qualquer outro personagem da Bíblia, qualquer pessoa, mas só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu posso começar lá de Gênesis até Apocalipse, eu vou encontrar em Jesus a vida eterna. Então ele teve esse entendimento. E o entendimento o fez permanecer. Porque quando o apóstolo Pedro, irmãos, ele foi tentado, Jesus Cristo falou para ele, Pedro, Satanás vai te cirandar. E não é cirandia, vamos cirandar não, né, irmão? Cirandar é o quê? É peneirar. Eu vou passar uma peneira em Pedro. Vamos ver se Pedro vai permanecer. Vamos ver se Pedro, irmãos, vai realmente ficar, porque Satanás vai apertar Pedro. E Pedro foi apertado por Satanás. Pedro foi encostado na parede, foi oprimido pelos demônios na vida das pessoas. As pessoas oprimiram Pedro, colocaram Pedro contra a parede. E Pedro negou Jesus 3 vezes, pecou gravemente. Um pecado que leva para o inferno. Porque Jesus falou, quem me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai. Então naquele momento Pedro ia ser negado. Mas Pedro com certeza se lembrou das palavras de Jesus. Só ele tem palavra de vida eterna, eu não posso ficar nesse estado. Então a palavra diz que ele foi chorar amargamente e se arrependeu. E voltou para quem? Para aquele que tem palavras de vida eterna. Ele poderia voltar lá para o judaísmo. Ele poderia voltar lá para a sua antiga religião. Ele poderia lá confessar lá os anjos do Monte Sinai. Ele poderia confessar Abraão, Isaac, Jacó. Poderia voltar lá para todo mundo lá atrás. E se esquecer de Jesus. Ele poderia fazer isso. Ele ia ficar de bem com todo mundo. Mas ele teve entendimento. E o entendimento o fez seguir em frente. O fez seguir em frente. Então, irmão, a multidão, ela é levada de um lado para o outro. Onde é que está batendo palma? Vamos bater no palmo. Onde é que está vaiando? Vamos vaiar. O cristão não pode ser assim. O cristão ele tem um entendimento. Qual é o entendimento que ele tem que ter? Da vida eterna, das palavras de Jesus. Ele não pode mudar disso daí jamais. Então, irmãos, Pedro mesmo vai falar, lá em 1 Pedro, capítulo 1.
Abram aí, irmãos. 1 Pedro capítulo 1. Olha que coisa interessante, irmãos. O apóstolo Pedro, que passou por uma tribulação muito grande quando negou a Jesus, Jesus recebeu ele, irmãos. Jesus é interessante demais, né, irmãos? Pedro negou ele e Jesus recebeu ele. E colocou ele como líder da igreja, né, irmãos? 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre. Então, irmão, por causa da ressurreição, você tem uma esperança que é viva. Você não tem uma esperança morta. Você não tem uma esperança, irmãos, que se acaba. Não, a minha esperança é viva. Você crê na ressurreição de Jesus? Então a esperança que você tem que ter, ela tem que ser viva. Por que viva? Porque Jesus prometeu, e o que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele cumpriu na sua palavra muitas coisas, devemos crer. Por quê? Porque ele ressuscitou. E Jesus ter ressuscitado significa que o que ele disse está válido. Vai acontecer na vida daqueles que se tornam discípulos, que permanecem, mesmo com lutas, tribulações, dificuldades. Irmãos, o discípulo de Jesus, ele tem que permanecer, mesmo no meio das tribulações. Continuando. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar. Guardada onde, irmãos? Então a sua herança está guardada onde? Está lá no céu, irmão. Está lá no céu. Não está aqui na terra, está no céu. A sua herança está no céu. Guardada na mão de quem? Você tem essa esperança? Você tem olhos para isso, irmão? Você consegue enxergar essa herança? Você consegue enxergar que tem uma herança lá no céu, guardada pelo Senhor Jesus Cristo, pronto para te entregar? Você crê nisso? Por que está guardada no céu, irmão? Porque se deixar aqui, não é gasta tudo, né? Gasta ou não gasta? Gasta, irmão. Jesus falou, deixa eu guardar aqui, deixa comigo. Quando eles saírem desse corpo, né, e receber um corpo novo, eu dou para eles. Quer dizer, o corpo novo já é uma herança, né, irmãos? Olha lá, versículo 4, irmãos. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar. Guardada nos céus. Então, o que está no céu, mano, não murcha. Agora, a gente que está aqui na terra, de vez em quando, a gente murcha, fica murcho, né? Triste. Mas, versículo 5, irmão, presta atenção. Presta atenção no 5. Que mediante a estáis o que, irmãos? Guardados na virtude de Deus. Quer dizer que Deus guarda você através do que, irmãos? Através do quê? Da fé. Quer dizer que enquanto você tem fé, você vai ser guardado. Quer ser guardado? Mantenha firme sua fé. Então a fé é uma coisa boa ou coisa ruim? Boa. Se a fé é coisa boa para Deus, então a fé é coisa ruim para o diabo. Então o diabo ele vai lutar contra a sua fé. Ele vai batalhar contra a sua fé. A multidão não tem fé. A multidão, ela crê em qualquer coisa, acredita em qualquer situação. A pessoa vai para a igreja, irmão, se tiver um profeta, se tiver uma revelação, o cara vai lá na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, a pessoa vai no Espiritismo, vai em qualquer lugar, ela acredita em qualquer coisa. O cristão, ele crê em Jesus. O que Jesus disse? Então ele crê, ele acredita. Então, versículo 6. Olha que coisa, né, irmão? Eu vou ler o texto agora. E essa é a hora de nós entendermos esse texto, irmãos. 6, irmãos, o que está escrito aí? Mais forte, irmãos. Que coisa, né, irmão? Na hora que a gente vai ler o texto, aí tem um barulho lá fora, né? Olha o texto, irmãos. 1, 2, 3. Contristados com várias tentações. Com várias? Então importa, necessário que sejamos o quê, irmãos? Contristados com várias tentações. Amém? Tá tudo bem, irmão.
Aí os irmãos da lá e falam, o que aconteceu? Eu falei, não vou falar, vocês vão ficar tudo curiosos. Ah, meu Deus do céu, que coisa, né, irmão? Olha só, irmãos. Então quer dizer que nós vamos passar por várias tentações. Qual é a finalidade da tentação? Qual é a finalidade do tentador? Para que ele serve, irmão? Para que serve o tentador? Para que serve a tentação? Para quê? Lá no Antigo Testamento, eu ia falar Tom, ó. Vamos orar pelo Tom, que o Tom não está muito bem hoje, não. Abre aí, irmão, Deuteronômio 8:5. Só o irmão abre lá. Irmãos, vamos ver o texto aqui, irmãos. Versículo 7, todos juntos. 1, 2, 3. Para... se acha em louvor, honra e glória na revelação, o qual não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. 9, irmãos, bem forte, todos juntos. Alcançando, de novo, irmãos, alcançando, qual é o fim da nossa fé? A salvação? Qual é o fim da nossa fé? A salvação da alma é o quê? O fim da nossa fé. Quer dizer que a nossa fé tem que ir até o fim. Aí em Hebreus 12 diz que Jesus é o autor, quer dizer, aquele que iniciou a fé no nosso coração. Quando você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, a fé entrou no seu coração. O início da fé. No meio da caminhada, irmãos, quem é que vai estar lá no meio? O tentador. Mas Jesus também está lá. Jesus quer acrescentar a sua fé e o tentador quer tirar a sua fé. Então vem lutas, vem tribulação, vem tentação, vem angústia, vem deserto, vem perseguição, vem tudo, irmãos, para abalar a sua fé. Porque Satanás, ele sabe que no final da sua fé vai ter salvação. Mas se no final você perder a sua fé, cadê a salvação? Por isso que Jesus falou, irmãos, que naquele dia, quando ele vier, porventura achará o quê? Fé na terra. Quem é que vai ser salvo naquele dia quando ele vier? Por quê? Porque as pessoas vão perder a fé em Jesus. Tem fé para muita coisa. A pessoa tem fé para trabalhar, fé para ganhar dinheiro, fé para estar bem de vida, mas fé em Jesus, onde é que tem? Onde está a fé em Jesus? Crer em Jesus, permanecer em Jesus, ser fiel a Jesus até o fim. Então o diabo é aquele que vai tentar a sua fé, irmãos. Para quê? Para que você não alcance o quê? A salvação. Lá em Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses. Esqueci de você não, irmão. Já vou te chamar. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, irmãos. Eu perguntei para os irmãos, para que serve o tentador, irmãos? Às vezes, irmãos, veja só. Antes de eu ler o texto aqui, lá em 1 Pedro, não precisa abrir lá, 1 Pedro 4, versículo 12. Vocês já acharam aí, irmão? 1 Tessalonicenses 3? Achou? Olha só. Lá em 1 Pedro, irmãos, presta atenção, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, diz assim, ó, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar. Não, eu não estou lendo o texto aqui que eu pedi para abrir, irmão. Eu estou citando só. Tá bom? Essa aqui é outro texto que nós vamos ler. Estou só citando. Ó, irmãos, presta atenção. 1 Pedro 4,12 diz assim, ó, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então, a prova que vem sobre nós é para nos tentar. Deus não precisa provar ninguém, irmãos. Não tem essa frase? O diabo tenta e Deus prova. Não tem essa frase? Onde é que está escrito isso aí? Está escrito lá em Inventários. Conhece esse livro? Inventários, capítulo 6, versículo 66. Não existe isso. Deus não precisa provar ninguém. Por que Deus precisa provar? Deus precisa provar. Mas nesse mundo somos tentados. E essa tentação nos põe à prova, como lemos em 1 Pedro.
Deus não precisa te provar. Deus não precisa te tentar. Quem tenta é um outro ser. Você está aberto aí, irmão? Lê para mim, por favor. Deuteronômio 8:5. Como é que é? Não, Deuteronômio 8, acho que é 8:2. 8:2. Vê se é isso aí. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Vocês entenderam, irmão? Vocês leu aí? Que o irmão leu? Lá em Deuteronômio, o Deus de Israel falou que ia fazer o quê? Não, eu falo o microfone, ô abençoado. Humilhar e provar. Humilhar, tentar. Você já fechou o texto? Não. Então lê aí. De novo. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos. Então existe um Deus no Antigo Testamento que guiou o povo de Israel por 40 e fez o que com esse povo, irmão? Essa é a parte que você lê. É a parte que você lê agora. Ô Tom, você tá aí? Calma que eu não sou o Tom. Tá aparecendo, meu irmão. Vou ler de novo. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Os seus mandamentos. Em outras traduções diz tentar. Ele conduziu o povo no deserto para humilhar, para tentar. Então o Pai de Jesus não precisa disso, irmão. Porque lá está escrito que ele fez isso para ver o que estava no seu coração. Sabe quando um patrão ele faz isso? O patrão ele vai lá, quer provar lá a mulher, quer provar o homem, ele deixa lá R$50 em cima da mesa. Porque ele quer saber quem você é. Eu vou deixar aqui R$50. Se ele roubar, eu sei quem ele é. Não é? Aí se você pega lá os R$50, se sumiu, pronto. Quer dizer, ele foi um tentador para a sua vida. Eu vou deixar isso só para ver o que a pessoa vai fazer. Você põe a pessoa em tentação. A pessoa está lá em luta, em aflição, em dificuldade. Então é o que aconteceu no Velho Testamento. Para saber o que estava no coração do povo, ele tentou. O Pai de Jesus não precisa disso, porque o Pai de Jesus, ele sonda o coração, sabe a intenção do Espírito, ele conhece todas as coisas. Você acha que Deus precisa provar alguém para saber o que está dentro dele? Não precisa, irmãos. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, diz assim, versículo 5. 1 Tessalonicenses 3:5, diz assim, ó. Versículo 3, para a gente entender bem aqui, ó. 3. Para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havia de ser afligido, como sucedeu. E vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei saber da vossa... Então, ele se preocupou antes de qualquer coisa, antes de perguntar se estava faltando alguma coisa, Irmão, Paulo tinha uma preocupação principal. Ele poderia fazer todas as outras coisas, ajudar financeiramente, ajudar materialmente, podia ajudar tudo. Mas a preocupação principal de Paulo não foi essa. Qual foi a preocupação? Lendo o texto novamente. Portanto, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser. Vindo, porém, agora Timóteo de vós, para nós, trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como também a vós. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Então quer dizer que Paulo ficou preocupado com a fé deles. Por quê? Porque Satanás estava tentando eles a perderem a fé. Então, irmão, quando nós começamos a nossa caminhada, às vezes nós nos enchemos de fé, mas no meio da caminhada o tentador vai estar lá. Por isso que a palavra fala, irmãos, vamos buscar a Deus, irmãos, vamos orar, irmãos, oração, terça-feira, vamos orar, buscar a Deus, irmão.
Porque, irmãos, às vezes é difícil sozinho você conseguir. Quando a gente aluga um lugar desse aqui, irmão, né? Jesus não está nas paredes aqui. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Mas é que o ambiente nos ajuda o quê? A nos alegrar, a buscar, a ter comunhão com Deus, a ouvir a palavra de Deus. É para isso. É para isso. Para que a nossa fé venha crescer. Venha crescer. Para que a nossa fé fique edificada, solidificada, firmada. Porque o tentador, ele vai aparecer diante de nós para tentar, para que viemos perder a fé ou a nossa fé venha diminuir. Então, quando Pedro foi tentado, Jesus falou, Pedro, você vai ser tentado. Não falou isso para ele? Você vai ser tentado. O que é que Jesus fez? Jesus não ficou, Jesus falou assim, mas eu vou interceder por você. Jesus não falou isso para ele? Falou isso para ele. Olha, Satanás te pediu para se andar, mas eu estou intercedendo para que a sua fé não desfaleça. Jesus falou para Pedro, a sua fé vai desfalecer. Eu vou orar por ela, para que ela não desfaleça. E Jesus intercedeu. Só que Jesus, ele não só orou por ele. Jesus ensinou com isso, quando ele foi lá para o monte, para o Getsêmani, Jesus levou Pedro, Tiago e João. E aí quando Jesus estava orando, porque Jesus também ia passar pela peneira, Jesus também ia ser afligido, Jesus também ia padecer. E quando Jesus orava, ele dizia o que lá no Getsêmani, lá em Mateus 26? Pai, se possível for, passe bem esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a palavra diz que ele começou a suar gotas de sangue, de muita aflição. E aí quando ele volta, ele encontra Pedro, Tiago e João dormindo. Dormindo. Pedro estava preocupado com a alma dele? Não estava, irmão. Pedro estava preocupado com a vida eterna? Não estava naquele momento. Pedro, irmão, não estava preocupado como ele deveria estar. E aí Jesus, a palavra vai dizer, irmão, do mesmo jeito, textualmente, lá em Mateus 26. Jesus, ele fala para Pedro, Pedro, não pudesse vigiar comigo 1 hora? O espírito pode estar pronto, mas a carne é? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O texto fala que é para Pedro que ele fala. Então Jesus não só quer interceder por nós, ele quer que nós também venhamos orar. Jesus quer que nós venhamos nos fortalecer. Jesus quer que nós venhamos fortificar nossa fé, fortificar nossa vida espiritual. Mas as lutas, as tribulações, vêm para te oprimir, vêm para roubar o seu entendimento, vêm para deixar você abatido, sem força, sem ânimo, sem disposição. Aí você tropeça muitas vezes, você cai, comete um pecado e fica mais entristecido ainda e fica com vergonha. Mas Jesus é aquele que estende a mão. A palavra diz, filhinhos, não erreis, mas se errar, tem um advogado para com o Pai. Aquele que purifica, justifica os nossos pecados, se confessar os nossos pecados, nossas culpas, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e começar tudo de novo. Porque não é interessante para Jesus a gente ir para o inferno, irmãos. Então Jesus estende a mão, dá uma chance, dá outra, dá quantas puder, quantas ele quiser. Porque ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender. Porque Jesus não quer que a nossa fé venha desfalecer, venha esmorecer. Aí acontece um problema aqui, outro problema lá. Lembra quando Jesus fala assim, ó, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né? Às vezes, isso tem duas situações, irmãos. Às vezes a minha iniquidade faz o meu amor se esfriar, mas também a iniquidade dos outros pode fazer o meu amor se esfriar. Porque eu começo a ver tanto erro, tanta coisa. Aí eu falo, ninguém presta, ninguém vale nada, não existe. Aí a pessoa se esfria, por quê? Porque a iniquidade se multiplicou em volta dela. Às vezes não é com ela, às vezes é em volta dela. E o amor dela também vai se esfriar por causa disso. Jesus não foi assim. Quando todos estavam contra ele, ele disse, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que faz. O amor dele não se esfriou. Por isso é o nosso exemplo. Jesus é o exemplo que devemos seguir. Então a nossa fé, irmãos, nós temos que batalhar, temos que lutar, temos que enfrentar lutas, tribulações, dificuldades e não desistir, mas seguir em frente. Vai aparecer o tentador, vai aparecer, mas não tem como dizer que não vai. Ele vai aparecer, porque a palavra diz que um dia vai ser o dia mau. Vai ter um dia que o diabo vai se reunir e vai falar assim, ó, fulano de tal, vamos pegar ele hoje. O diabo vai fazer isso. É o dia mau. É o dia que ele vai te cercar, é o dia que você vai levantar de manhã e vai começar a aparecer dificuldade, problema, tentação, e você vai ser provado, vai ser tentado pelo diabo. Pelo Deus do Velho Testamento lá. Entendeu, irmãos? Vai ser tentado, irmão.
Quem é que vai tentar te humilhar para saber que está no seu coração? Ele lá. Ele vai te oprimir. Ele vai te perseguir. Vai usar pessoas. Vai usar tentações. Vai acontecer, irmão. E Jesus está lá, querendo trabalhar na nossa vida. Mas se nessa caminhada a gente não buscar Deus, irmão, a gente não vai ser forte, espiritualmente falando. A gente sabe que Deus que é forte e tal. Não é disso que eu estou dizendo. Estou dizendo que espiritualmente a gente tem que ser edificado, tem que ser fortalecido. Porque quando vier a tentação, a gente tem que estar firme em Deus. Para todos nós. Então vamos buscar Deus, irmãos? Vamos ficar de pé então, em nome de Jesus? Vamos orar? Cláudio, vem cá, meu irmão. Vamos fazer um louvor aqui em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, irmãos. O Espírito Santo, ele quer agir na nossa vida com poder e graça, irmão. Você quer se fortalecer na fé, irmãos? Então nós vamos buscar o Senhor Jesus. Pedir o Espírito Santo para agir na nossa vida com poder e graça. Amém, irmãos? Feche seus olhos, irmãos, em nome de Jesus. Vamos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar. Pedir graça, força para Ele. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Feche seus olhos, irmãos. Diga, Senhor Jesus. Neste momento, coloco a minha vida diante do Senhor. Sei que sou fraco. Sei, Senhor Jesus, sou um pecador. Mas eu preciso da sua ajuda. Preciso da sua graça. Senhor Jesus, Deus de infinita graça e misericórdia. O Senhor que pelo seu muito amor, com que o Senhor me amou, estando eu ainda morto, em ofensas e pecados, o Senhor estendeu a sua mão e me salvou. Me ajuda nessa caminhada a não voltar atrás, a não olhar para trás, mas que eu possa estar firme, olhando para o Senhor, o autor e consumador da minha fé. Toma posse do meu ser, toma posse do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, dos meus pensamentos, e me ajuda a perseverar até o fim. Tira de dentro de mim tudo que não presta, tudo aquilo que me faz tropeçar. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmão. Senhor Jesus, abençoa neste momento a vida dos meus irmãos. Opera com poder e graça em seus corações, em suas mentes, em nome do Senhor Jesus. Opera com poder e graça, Senhor, em cada coração, em cada mente. Quebra, Senhor, as correntes, as cadeias, os grilhões da morte, Senhor Jesus. Acrescenta fé, ânimo, disposição em cada coração. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as tribulações, as lutas, as dificuldades, Senhor Jesus Cristo. O Senhor é poderoso para agir na nossa vida e em nosso coração. Abençoa cada um dos seus filhos. Derrama graça, poder, virtude, Senhor, autoridade. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Opera com poder, Senhor, e graça em cada coração. Precisamos da sua ajuda, Senhor, do seu poder. Ajuda aqueles que se encontram fracos, abatidos, sem força, sem ânimo, sem disposição, sem autoridade, Senhor, para vencer as lutas, sem autoridade para vencer as tribulações. Derrama o teu Espírito Santo sobre cada irmão, sobre cada irmã, Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, opera com poder e graça. Nesta noite, vem em seus corações e suas mentes, Senhor, e derrama a tua graça e o teu Espírito Santo. Fortalece a sua igreja, Senhor Jesus. Fortalece o seu povo. Fortalece, Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a vida de cada um dos seus filhos. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo. Toma posse da vida do coração de cada um dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre ti. Toma posse, irmão, em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Para salvar, Jesus, nós cremos, Espírito Santo. o Espírito do Senhor está sobre ti. Toma posse, irmão, em nome de Jesus. Para curar, Que haja cura. Que haja cura em nossas vidas, Senhor. para curar, para Toma posse da cura, irmão. Toda enfermidade na sua alma, na sua vida.
sobre a vida do seu irmão. O Espírito do Senhor está sobre ti. Declare sobre o seu irmão, em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre ti. Profetiza na vida do seu irmão, o Espírito Santo, Para salvar, para que haja cura, salvação, libertação esta noite, em nome de Jesus. para salvar, Sim, Espírito Santo. para salvar. Glória a Jesus, derrama a sua graça na nossa vida, Senhor. Salvação, cura e libertação, em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre ti. Em nome de Jesus, sobre sua vida, meu irmão. O Espírito do Senhor está sobre ti. Para amar, para amar, para amar. O Espírito do Senhor está sobre ti. O Espírito do Senhor está sobre ti. Para perdoar, Em nome de Jesus, irmãos. O perdão esteja sobre nossas vidas. perdoar. O amor esteja em nosso coração, em nome de Jesus. Declara o Espírito Santo na vida do seu irmão, em nome de Jesus. O coração proclamar libertação e apregoar o ano do Senhor. Em nome de Jesus. E a consolar todos que choram. Reina o Espírito Santo em nossas vidas, em nome de Jesus. Reina, Senhor, em cada coração, em cada vida. Reina em nossas casas, em nossas famílias. Que Satanás não venha reinar, mas Cristo reina. Toma posse, Senhor, da vida dos seus filhos essa noite. Derrama o teu Espírito sobre nossa vida, Senhor. Quebra as correntes, as cadeias, os grilhões da morte. Opera o Espírito Santo essa noite em cada coração. Acende a chama do teu Espírito em nossa vida. A chama da sua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem tomar posse do seu povo e da sua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa os seus filhos, Senhor. E derrama graça sobre o nosso coração. Derrama o teu Espírito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Que haja luz. E não houve luz. E houve luz. Amém, meus irmãos? Que o Espírito do Senhor esteja sobre nós, irmãos. Vamos buscar o Espírito Santo, irmãos, para se fortalecer, para quando vier o tentador, quando vier a tentação, a gente possa estar firmes para vencer as astutas ciladas do diabo. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos estar aqui orando